Jornal daqui. Oferecimento do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Apoio Futura Express e Supertrend. Olá, o Jornal daqui começa agora e os destaques são: o Jornal Fala Pedreira volta em janeiro, agora com um circuito de esportes radicais dentro da comunidade. Vamos entender um pouco sobre a influência dos imigrantes na formação do bairro Lagoinha. Conheça a história do músico e compositor Leandro Said. Festa de fim de ano para os moradores do Conjunto IAPI acontecerá este mês. E no estúdio você revê a entrevista do repórter cidadão Felipe Tales com Gigi Reis, proprietário do antiquário Velho Armazém Itapecerica. Olá, o Jornal daqui é um projeto de jornalismo hiperlocal desenvolvido pelo Laboratório de Convergência de Mídias do UniBH. Nossa proposta é cobrir as notícias da Lagoinha e região de forma participativa e convergente. Você pode acompanhar outras notícias pela nossa web rádio, pelo Jornal Impressão e pela internet. Siga nossa fanpage no Facebook, Jornal daqui UniBH. Buscamos entender um pouco mais sobre as raízes do bairro Lagoinha e descobrimos como somos influenciados pelos imigrantes que chegaram em Belo Horizonte ainda na época da construção da capital. A imigração no bairro Lagoinha teve um significado histórico, porque com a chegada dos estrangeiros na capital mineira veio também uma expressão de modernidade. Novos elementos vieram da Europa e Ásia e foram assimilados em Belo Horizonte. Agora é importante perceber que essa imigração, principalmente de espanhóis, italianos, né, essa imigração ela também tem um significado histórico. Né? Essa imigração ela também é recebida pelo Brasil, isso não é a primeira vez, né? Como também uma expressão da modernidade, de trazer um novo elemento cultural europeu para a cidade, né, de alguma forma. A raiz da formação do bairro Lagoinha foram principalmente os imigrantes italianos, portugueses e espanhóis, trazidos para ajudar na construção da capital em 1897. Você tem vários grupos de imigrantes, né? Você tem espanhóis, você tem, como eu disse, italianos. Eu acho que os italianos eles têm um papel muito interessante por uma função específica, que é a questão do comércio, né? Juntamente com outros grupos. Mas os italianos eles constituíram uma importante base para a formação desses imigrantes e constituíram comércios importantes na cidade, né? E não só isso, né? Também marmoraria, que depois é importante para a construção da própria cidade, mais tarde do cemitério do Bonfim, né? Então acho que os italianos seriam um grupo importante na formação desse grupo de imigrantes, né? Eu sou italiano. Da Itália eu fui para Caracas, na Venezuela. Fiquei 1 ano e meio na Venezuela. Eu não gostei da Venezuela. Depois de 1 ano e meio eu queria voltar para a Itália. Como tem um amigo meu aqui, falou, vem para o Brasil, que tu vende peixe que ele vendia para a Itália. Aí 1 ano e meio, vou trabalhar no meu ramo. Aí vou vir para o Brasil. Aí eu conheci um cara de Minas que me comprou um camarão em Santa Catarina, me comprou um caminhão de camarão. Demorou a me pagar e eu casei com a cunhada dele. Aí eu fico trabalhando depois só para Belo Horizonte, Santa Catarina, Belo Horizonte. Trazia peixe para Belo Horizonte. Aqui dos 73, são 40 anos que eu vendo peixe na Lagoinha. Antes da Avenida Antônio Carlos, a Rua Itapecerica, apesar de estreita, era a principal via de acesso ao bairro. A rua era um corredor cultural importante em arquitetura e comércio. A Lagoinha nasce com uma cultura própria. Hoje, Lagoinha é vista como parte social-cultural importante da cidade, mantendo o patrimônio histórico-cultural de edificações importantes. Você tem muito na Lagoinha, é uma diversidade enorme com esses imigrantes e com a cultura local própria, né, ligada à música, ligada à própria literatura, boêmios que ali viviam e que constituem uma literatura nova, com personagens, né, como Roberto Drummond construiu. Né? Então você não tem uma clareza em relação a essa divisão cultural. Você tem uma música muito ativa, uma boemia muito ativa até a década de 60. Então é mais um processo também de deteriorização, né?
que você tem com a transformação, essas reformas urbanas que você vê na cidade, você vê uma perda muito grande dessa questão arquitetônica e mais uma diversidade mesmo desse universo que vai se reformulando, que é a característica da própria cidade, né? Sou todo da Lagoinha, assim como ela é só minha, e eu sou seu bem-querer. Sair dali eu não posso, esse é o problema nosso, eu prefiro te esquecer.